Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, bora falar desta nova sequência de uma adaptação de videogame de mesmo nome que foi lançado lá em 2023 e foi um baita de sucesso de bilheteria e conquistou os fãs dos videogames, dos jogos de FNAF e tudo mais. Fez uma bilheteria muito boa e ainda alegrou, né, os fãs dos jogos. Uma coisa eu já deixo claro, eu não sou nada fã nem dos jogos e nem da adaptação de 2023 do filme original de Five Nights at Freddy's, que pra mim é um filme tenebroso, o primeiro filme. Será que isso aqui é a mesma coisa? Isso vocês vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Tá bom, né? Bora parar de enrolação e sim, bora! A irmã de 11 anos de Mike sai escondido para se reencontrar com Freddy, Bonnie, Chica e Fox. Ela desencadeia uma aterrorizante série de eventos que revelam segredos sombrios sobre a verdadeira origem de Freddy. Quando eu vou assistir algum filme, eu sempre tento me concentrar o máximo possível para poder me envolver na história. Quando eu vou assistir um filme, eu vou com minha mente aberta para receber o que é que ele queira entregar, tanto negativamente quanto positivamente. Mas o caso aqui de Five Nights at Freddy's 2, gente do céu, foi uma bagaceira esse filme aqui. Eu já não gosto do primeiro filme, eu acho um filme muito chato, insuportável, sem negócio velho, sem sentido. Toda hora era tendo sonho no filme, era uma agonia, os personagens não sabiam o que quer, só falava as coisas quando o roteiro precisava. Era um bagaceiro o primeiro filme, além de ser extremamente tediante e chato. Dava pra dar umas cochilas mexendo no celular que você não ia perder nada de interessante. E esse aqui é basicamente a mesma coisa, eu não posso nem aumentar e nem diminuir a nota, porque pra mim é a mesma coisa do original. Se ainda não for um pouquinho assim, um pouquinho de nada melhorzinho. E se o primeiro filme ainda sabia construir alguma narrativa, uma história que ainda assim, mesmo que fosse por pouquíssimas coisas, conseguisse nos prender durante seus minutos com as ideias criativas, entre aspas, que o roteiro queria nos proporcionar, Five Nights at Freddy's 2 não consegue fazer isso de forma alguma. Fica até sem palavras para criticar o filme, porque esse vídeo vai ser basicamente um esculhambo de todo esse filme. Já começando com o início do filme ali, onde a gente acompanha uma menina na pizzaria, tudo bem. Até ali tudo bem, daqui a pouco começa a ver algumas coisas estranhas e do nada o vilão do primeiro filme aparece. Não é spoiler, tá gente? Isso não é spoiler. Mas porque tá no prólogo do filme. Mas daqui a pouco começa ela ali a andar e atacada, leva 3 facadas do bicho, aí daqui a pouco se esconde, aí consegue aparecer lá no palco, todo mundo fica escandalizado com a cara de xoxo, como se nada demais tivesse acontecido, sem entender o que tá acontecendo, e deduzem que ela se acidentou e fecham a pizzaria e ela acaba morrendo e pronto. E é isso a história do filme. É o espírito da menina, busca vingança e controla outros robôs durante todo o filme. Foi uma sinopse que eu tentei aqui elaborar pra vocês, pra dar mais uma compreensão, porque o que esse filme tem sem sentido, já começando do início do filme. Como é que essa menina chegou lá, como é que essa menina tá ali, o porquê ela já deduz assim de cara que tem alguma coisa de errado acontecendo naquele lugar. É um negócio sem sentido, sem contar com os diálogos dos personagens aqui no filme, que é podre, horripilante de se ver. Eu gosto quando um filme não tem diálogos, eu acho interessantíssimo, um conceito fabuloso, é inovador também, mas quando se trata de um filme que visualmente é rico, né, porque Five Nights at Freddy's 2, ele é um filme rico visualmente, ainda assim o filme ele tem diálogos tenebrosos, que não tem como a gente se divertir, não tem como a gente gostar do filme com tantas patifarias que ele vai produzindo pra gente ao longo de toda a sua narrativa. São muito superficiais os diálogos, a gente percebe realmente quando eles estão conversando ali entre eles e tá aquele negócio muito falso, os personagens ficam conversando entre si, mas tá aquele negócio muito falso que a gente tá sabendo que nem querendo esse negócio iria se tratar de algo real. E se só o começo, o prólogo inicial do filme para apresentar a problemática que vai se desenvolver, mesmo não desenvolvendo, ainda assim o filme é recheado de núcleos e subtramas totalmente desconexos, sem sentido e um negócio muito patifaria. Sabe aquele negócio meio jogaraço na trama que ele não aborda, não desenvolve, não se aprofunda em nada? É o que esta sequência de Five Nights at Freddy's consegue trazer pra gente. Five nada at Freddy's, porque esse filme não traz nada. A robozinha lá mesmo do filme aqui tem o poder de controlar os outros robôs, mas também tem o poder de possuir os humanos. Olha que interessante. Mas como ela faz isso? Por que ela faz isso? O porquê ela quer fazer isso? A gente fica mais perdido que mosca em meio de esgoto, assim, ó, sem saber o rumo que a história quer tomar. É uma motivação do vilão aqui do filme tão nada a ver com nada que a gente fica caçando, assim, eu pelo menos fico assim,
Eu falo a gente, mas é me referindo a mim. Eu fiquei assim, basicamente, o filme todo assim, como é que ela quer fazer isso? Por que ela quer fazer isso? De onde é que ela adquire esses poderes? Como é que esse povo morre e possui os brinquedos, sendo que mataram? E é um negócio todo totalmente desconexo mesmo. As artificialidades aqui dos diálogos entre os personagens é o pior do filme, com certeza. Vai ser um destaque para esse filme aqui, viu? Pra entrar na minha listinha de piores do ano. Os personagens humanos aqui mesmo do filme, menino, eles aqui são melhor que os Sherlock Holmes, totalmente ali em uma fase avançadíssima dele, porque os personagens humanos aqui sabem onde os robôs estão toda hora, todo momento, a qualquer lugar, a qualquer tempo, sabe de tudo. Além disso, parece que eles estão lendo a mente deles, porque o que eles estão pensando, como é que eles vão agir, a forma que os robôs vão agir quando eles se encontrar, eles já sabem de tudo aqui, os personagens. Só que se você acha que eu ainda tô maneirando aqui na crítica desse filme, pode tirar o cavalo da chuva, porque eu vou piorar mais ainda os argumentos aqui. É que quando um filme ele traz sonhos, mas que os sonhos são essenciais para o desenvolvimento da trama, joinha, eu gosto, eu aceito, eu fico feliz por isso. Mas quando o filme ele joga sonho, alucinação, toda hora, todo momento, qualquer lugar, a qualquer tempo, aí eu fico piradinho na batatinha, porque o que fizeram com o primeiro filme de Five Nights at Freddy's lá em 2023 foi isso, jogaram um monte de sonho como se quisesse explicar alguma coisa, mas fica lá só enrolando, enchendo linguiça, e aqui fizeram do mesmo jeito. Só que ainda pioraram, por quê? Porque meteram esse negócio de alucinação, de sonhos, dentro do draminha dos protagonistas aqui do filme, porque também temos esse negócio do drama dos protagonistas, do passado dos protagonistas, aqui assombrando eles novamente, só pra o quê? Enrolar, encher linguiça. Eu estava pouco me lixando pra o que a filha lá do vilão do primeiro filme aqui passou quando era mais nova, porque não traz perigo pra gente, a gente não sente aquele medo, a gente não sente nada, o filme não quer trazer nada diferente, pra que eu vou me preocupar com isso? Mas aí eu lembro que é só pra encher linguiça, só pra enrolar, pra esticar mais ainda a trama de Five Nights at Freddy's 2 e pronto, acabou-se que era doce. Ai, se acabasse, né? Também podemos conferir um ponto que eu apontei aqui na minha crítica, que foi ambos núcleos e tópicos que o filme tenta jogar pra gente, mesmo a gente não gostando e se interessando por nada. É que também temos aqui o arco da protagonista lá, a garotinha, né? A irmã do Mike, que tem aquele núcleo patético de menininha que tá sofrendo com problemas na escola, já que ela, né, nessa escola aqui só dá aula de robótica e coisas a ver com os robôs, né, porque só tem isso nessa escola de aula pra eles aprender. Mas aqui no filme tem um arco besta do professor humilhando ela toda hora, que eu tava pouco me lixando, não vi a hora que esse negócio se finalizasse logo, porque eu não aguentava mais toda hora esses draminhas dele, ai, o professor me humilhou, ai, não sei o que. Tava insuportável já de ver, já tava dando agonia no meu juízo. E pra piorar ainda, gente, posso conferir que o personagem do ator Josh Hutcherson, ele ainda assim consegue ser nada, porque ele basicamente fica rodando pra lá e pra cá aqui no filme, não faz absolutamente nada, não acrescenta em nada, só pra encher o quê? Adivinha a palavra? Linguiça. Quando o personagem vai fazer alguma coisa aqui no filme, é graças ao roteiro, obviamente, não tem outra. E tanto o ator protagonista aqui do filme, interpretado pelo Josh Hutcherson, e a policial lá, ambos o elenco aqui, gente, dá uma forçadinha pra parecer com que os personagens estão vivendo algo real, que estão levando alguma coisa a sério durante o filme, mas é um negócio tão forçado, sem sal, sem conexão. Eu não me senti nada conectado com os personagens aqui do filme, que eu fiquei até com pena do elenco, até com pena das atrizes e dos atores aqui do filme, que gastaram tempo, obviamente, é o trabalho deles, eles têm que ganhar o dinheiro deles, né? Mas que passaram uma vergonha ali aqui nesse filme, porque nada parece tão perigoso, nada parece ameaçador e nada parece ser levado a sério, mesmo os personagens fazendo um rodeio da gota pra parecer que quer levar a trama a sério. Como eu havia falado, um ponto positivo que eu ainda posso achar aqui nesse filme, mesmo se perdendo na linha tantas pataquadas, né, é que a direção de Emma Thompson ainda assim consegue trazer um ar mais sofisticado na questão visual de Five Nights at Freddy's 2. O filme ainda consegue ser mais bonito visualmente, o visual dos robôs aqui do filme, né, são muito mais lindos, né, bonitos, também elegantes. A filmografia, a coreografia de câmera, em alguns momentos parece ser bem inspirada e interessante, mas é pouca coisa positiva para tanta coisa negativa assim nesse filme. É que o problema mesmo desta sequência é que a questão da falta de sentido toma de conta totalmente aqui 100% da narrativa. Gente, tem um momento aqui em que um casal acaba ali sendo salvo, né, em um momento ali, e eles acham que eles precisam de um advogado para resolver a problemática deles, mas não é bem assim, é um negócio meio sem sentido. Ou então quando um dos protagonistas aqui do filme, eles pegam a máscara de um dos robôs e usam ela, só que vê que tem o poder de ficar invisível. Eu fico pensando em todo momento, gente, não é que tirar essa ideia? E mesmo assim, ele vendo que poderia ficar invisível, usar para a ocasião dele, para se salvar, para se beneficiar, acaba não usando só para enrolar, encher linguiça
e achar que alguma coisa perigosa vai acontecer com ele, mesmo ele estando com este salvamento do roteiro. Ou então os robôs animatrônicos aqui do filme que aparecem e somem na hora que quer, no local que quer e quando quer. Porque aqui, gente, eles se teletransportam, eles são fisicamente robôs, mesmo sendo possuídos pelos poderes lá da robótica, lá, vilã protagonista aqui do filme. Ela controla eles e eles aparecem na casa de quem quiser, na hora, sem precisar ter aquela questão temporária até chegar no local e tudo mais. Tudo sem sentido aqui. E piora quando na questão daquele negócio de querer dar susto na gente aqui. Porque do nada os bichos aparecem, aí buf, tem aquela trilha sonora ameaçadora achando que tá arrasando, sendo que tá mais irritando do que arrasando. Até aceito, porque eu sei que é mais pra fazer referências aos jogos de videogames de FNAF, né? Mas acaba na prática mesmo não funcionando, não dando susto e mais irritando. Felizmente, Five Nights at Freddy's 2 não funcionou de nenhuma forma pra mim. Eu achei um filme muito clichê, muito genérico, que tentou ali surfar na bilheteria do primeiro para ver se arrecadaria uma bilheteria muito avassaladora, como foi o primeiro original lá, 2023. Mas que creio que para os fãs, para quem gosta, gente, para quem se diverte, para quem é fã dos jogos de videogames, para quem gosta de tomar sustinhos, de ter e de ver referências aqui no filme, vai se alegrar, vai sair contente da sala de cinema, vai ficar feliz com o que viu. Mas eu não sou fã do jogo, não gostei do primeiro filme e muito menos desse aqui. Para mim funcionou ainda assim como uma aventurinha em alguns momentinhos, mesmo que fosse bem recheada de problemáticas, de problemas, ainda assim, ainda deu pra aguentar mais isso aqui do que o primeiro. Mas que apesar de ter seus momentozinhos ali, hilariosinhos, perdidinhos, infelizmente o filme acaba sendo pra mim uma pataquada cheia de invencionice sem sentido, que tá ali apenas pra encher linguiça e referenciar os jogos de videogames, que para os fãs pode funcionar, mas pra mim tá longe de ser o caso. E ainda foi torturante, pra falar a verdade, porque se o primeiro ainda eu já achava um filme longo e chato em muitos momentos o primeiro filme, esse aqui também foi no mesmo nível, foi chato, foi torturante, e que depois que eu vi aquelas bênçãos, né, pra dizer outra coisa, dos créditos subindo, e depois dos créditos passando ali os créditos finais, onde vi que teria um terceiro filme dessa franquia, para os fãs devem se alegrar, eu só espero que essa sequência chegue daqui a não sei quantos anos para poder me aliviar desta vergonha, dessa presepada que foi esta sequência. E a nota que eu dou ao filme Five Nights at Freddy's 2 é a nota 3,5. Galera, chegando mais no final de vídeo aqui no meu canal, então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se ative o sininho de notificações para você sempre estar recebendo a vida de vídeos novos. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. Porém, como eu agora estou de recesso da minha escola, eu vou estar postando vídeos, mais de um vídeo semanalmente. Então fiquem ligados porque temos muitos conteúdos daqui para o final do ano. É isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau!